Hoje eu vou entrevistar o Kiko Loureiro. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, você já tá por fora. Kiko é um dos guitarristas mais bem-sucedidos de todos os tempos. E, pô, ele é um cara incrível. Quando eu tocava guitarra numa banda de heavy metal quando eu era adolescente, eu era muito fã da banda do Kiko, do Angra. Mas eu era fã tipo aqueles fãs do Menudos, assim, eu ficava andando atrás deles, assim, com pôster. Eu tinha uma banda de heavy metal e tal, eu era motiete do Angra, que é a banda do Kiko. Andava, tipo assim, eu tinha 13 anos, ia a todos os shows e tal, e eu comecei a querer tocar guitarra. E nisso de tocar guitarra, era uma época que eles ainda eram mais acessíveis. Eu fazia aula de guitarra, assim, tipo, 2 vezes por mês. Eu lembro assim, pô, pra minha realidade, isso era tipo dar um rim por mês pra fazer 2 aulas com eles, era incrível. E eu lembro assim que o Kiko ele ia dando vários toques empreendedores assim na aula, sabe? Às vezes eu fazia alguma coisa assim, ele falava, cara, pensa só, você não é tipo esses caras que vem de motorista aqui, é melhor você dar uma agilizada na sua vida. E nessas pequenas glimpses aí que iam rolando nas aulas, eu acho que isso me ajudou muito a me desenvolver como empreendedor. E o Kiko, além dessa parada assim que eu percebia, já na época que ele tava no Angra, ele era um cara que ele rentabilizava o lance dele de várias maneiras, assim. Ele tinha videoaula, fazia workshop, tava sempre fazendo gigs e tal. E foi curioso que quando eu comecei no digital, eu vi que o Kiko também começou a entrar nessa parada do digital. Então, Kiko, eu queria que você contasse assim, primeiro assim, como que foi a sua vida de você, né, tá sendo artista e tal, e você se empresariar ao mesmo tempo, cuidar de tantas coisas assim, né? Porque você, além de ser um puta guitarrista, um dos melhores do mundo, reconhecido por todo mundo, eu acho que você é um grande manager da sua própria carreira, assim, né? Como que você foi desenvolvendo essa skill aí ao longo do tempo? Pô, obrigado pelas palavras. Um abraço em todo mundo aí. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, se cuidando. Eu estou falando aqui diretamente da Finlândia, na Europa. Já está ficando noite aqui. Mas é o seguinte, bom, isso foi mais ou menos no começo, né? Quando você começa a tocar ali, bandas e tal. Eu acompanhei alguns artistas antes, né? Quando tinha 18 anos do Dominó, eu toquei, acompanhando ali, né? O Afonso e tal. E o Supla. E tinha um lance, gravei alguma coisa do Guilherme Arantes e tal. E dava umas aulas e tal, aquela coisa. Isso eu tô falando começo dos anos 90, né? E aí. Coincidências, hein? Eu já fui até empresário do Guilherme Arantes. Olha a É coincidência aí. verdade. E aí, assim, aí começou o lance da banda, que uma banda era sexy, né? Você ter uma banda própria e tocar nos lugares, tal. Assim como hoje em dia é sexy você ser empreendedor e ter uma startup e tal, né? Então, todo mundo quer empreender, né, tal. Mas naquela época ainda era sexy a coisa do grupo, do time, de fazer uma banda, de criar um negócio que é muito similar a criar uma empresa, né? Para não falar que é a mesma coisa, né? Mas é muito similar. Você tem um sonho de mudar a vida das pessoas com a sua música e tal, e você vai ter uma cara, vai criar produtos em cima disso e tal, e beleza. E aí começou isso aí. Mas aí, logo já de cara, você começa a ver, bom, mas como é que paga essa história toda aí, né? Como é que a gente... porque a gente fazia um estilo de música que a gente não quer ser o escolhido, né? Que o músico, o artista e tal, ele sempre, no passado, ele era escolhido por alguém. Assim como uma modelo tinha que andar no shopping, alguém vê a menina ali no shopping, você foi escolhida, você... Então era assim, esse músico é ótimo, então a gravadora vai escolher você. O nosso estilo de música, que era heavy metal no Brasil, não existia praticamente, era pequeno. Então ninguém ia escolher a gente, nenhuma gravadora ia escolher, nenhum empresário ia escolher, então a gente tinha que fazer por conta própria. E essa conta própria era tentar ir para fora do Brasil, porque é uma coisa no Brasil incipiente naquela época, então a gente já começou o lance com os olhos internacionais. E a gente conseguiu conhecer um empresário na Alemanha, conseguiu lançar o primeiro álbum no Japão, bancado pela gravadora do Japão, que na época, eu fiz uma palestra, fiz os cálculos, foi $80 mil na época, que ia dar tipo $1 milhão, R$ 1 milhão hoje, né? Alguma coisa assim. Então, tipo, os moleques ganhando R$ 1 milhão para $80 mil, né? Há 30 anos atrás, né? Então, para gravar o disco. E a gente gastou tudo para gravar o disco.
Né? Essa era a mentalidade. A gente foi para a Alemanha e gastou tudo para gravar o disco, e o disco foi disco de ouro no Japão. Mas aí você começa a ver esses números, tá, pô, mas para onde que vai esse dinheiro? Como é que faz, né? Eu tô muito feliz tocando, mas aí eu comecei a buscar. E quando eu comecei a viajar para fora, você conversava com outros músicos ou com outras pessoas, eles falavam palavras que eu não fazia ideia. Então hoje no mundo digital seria o cara falar, pô, qual que é o funil, sei lá, qual que é a conversa, o CAC, ou sei lá, né, começava a ouvir esses merchandise, royalty. Qual que é a porcentagem de royalty qual que é o tour suporte da gravadora, qual que é quanto que você está ganhando de conexo. E aí eu comecei a estudar. No Brasil não tinha nada, né? Estamos falando de uma época, obviamente, sem internet, que você tinha que livros em inglês. E aí eu comecei a estudar um pouco, e não tanto assim, mas perguntar. Basicamente perguntar para quem estava no ramo, quem já fazia, comecei a perguntar e olhar um pouco também para as bandas, o que elas faziam e o que os empresários faziam. E aí eu fui me educando, assim, comprei algum livro de business também, mas isso era chato pra caramba, os livros de music business, era tipo uma coisa mais de advogado, sabe assim, tipo uns termos... Mas eu fui ali, aprendendo e ao longo dos anos, e com a mão na massa, fazendo, né? O que se fala hoje bastante do empreendedorismo e tal, tipo, se aprende fazendo, né, meu? Não é a coisa do... pula e depois você tenta descobrir como abre o paraquedas, alguma coisa assim, né? Ou tipo, aquela coisa, sei lá qual que era a frase. Mas é isso, então fui fazendo e aprendendo. E obviamente levando na cabeça e falando, opa, peraí, fizemos errado e tal. Então a gente tocou em vários países, foi pra Europa, foi pro Japão, foi lidando com um mundo muito profissional, das gravadoras, dos caras de show, das casas de show, foi tentando trazer isso pro Brasil, essa mentalidade. E era cortar mato, né? No estilo de música que a gente fazia. Era, abrir as trincheiras. Mas a gente foi aprendendo e foi legal pra caramba. E foi uma coisa que eu me decidi. E aí, obviamente, que é uma coisa legal de falar nisso, né? Principalmente nesse período de corona e de dúvidas e como é que vai ser o mundo. Quando eu entendi bem como era o music business, como eu entendi bem que eu poderia ser músico e tal, veio um tal de MP3. E o MP3 meio que destruiu Foi o corona da indústria. Foi o corona da indústria musical. Agora não dá pra vender mais, é tudo de graça, como a gente vai fazer? E a coisa mais incrível, né, 20 anos depois do MP3, você vê quem os vencedores, né, do corona da música, né? Os vencedores foram os maiores negócios da música que aconteceram nessa época. As maiores disrupções aconteceram nessa época, as maiores criações tudo que a gente usa hoje, meio que aconteceu nessa época, né? Sim, foi a criação do iPod, foi a criação do iTunes, foi o começo, porque a internet não dava para fazer isso, mas foi o iTunes que aí mostrou, logo a seguir, quando a internet ficou mais forte, que o streaming, eu lembro de falar, é totalmente viável, um dia vai ter alguém que vai só baixar da internet a música, ouvir real time, que vai ser o streaming. Você não vai precisar comprar. Eu lembro de ter isso na cabeça, mas precisava o cara da Suécia fez, né? O Spotify e por aí vai. E o principal negócio que aconteceu, além desses da Apple, né? Que a Apple se tornou a Apple que a gente conhece hoje por causa do iPod. Porque antes do iPod, se não fosse o MP3, não seria a Apple que a gente conhece hoje. Que aí veio o iPod, aí veio o iPhone, né? O iPad, e aí todo mundo quer usar também o Mac, e aí virou, né? Porque até então, Mac era coisa dos caras de música ou de vídeo, né? E aí um dos maiores business que aconteceram, que foi o lance do fone, né? Do Beats. Que também é um super case que aconteceu nesse período, quando o cara percebeu, bom, ninguém quer comprar música, mas as pessoas vão continuar ouvindo música. O que eu posso vender? E aí vinha aqueles fonezinhos, eu tô com esse aqui da Apple aqui, mas vinha uns fonezinhos vagabundo, né, no iPod, né? O branquinho, com fiozinho, né? E aí, ainda é ruim isso em termos de fone, né? E feio, né? Tô usando aqui porque... E aí o cara, o Dr. Dre lá, teve a sacada de falar, vou fazer um fone com pegada de hip hop, de basquete, né? Mais acessório, colorido e tal. E, depois a Apple comprou, foi o maior negócio. 3 bi, né? Por 3 bilhões, quer dizer, no pior momento do mercado musical, aconteceu o melhor negócio da música.
o maior negócio, não o melhor, né? Mas o maior em termos numéricos, né? Então, é essa a minha vida. E aí também, obviamente, o marketing digital, que eu comecei a ver isso acontecer e eu quis também participar. Mesmo porque eu sempre fui um educador, desde o começo. Eu gravei a minha primeira videoaula em VHS em 1991, quando eu tinha 19 anos. Eu comprei em 96 essa. Hoje em dia não é legal falar que você já está há 20 anos de carreira, né? Hoje em dia é legal falar assim, eu faço isso há 6 meses. Né? É mais legal. Você fala, 20 anos você faz? Então, putz, você está por fora, né? Mas assim, a questão de educar, de dar aula, de viajar o mundo inteiro, palestrando e tal, né? Aí a questão foi a mídia, né? Então uma das preocupações, eu com 48 anos hoje, preocupação de estar relevante, né? Porque eu acho que é um dos grandes segredos aí, algum desses americanos falam isso, né? De vencer não é você, vencer é você estar, né? Vencer é estar, né? Tipo, um negócio é você vencer o teu negócio, é você estar. Né? O teu negócio não falir. Tipo, né? Você ter uma empresa de 30, 40 anos relevante. Em cada ano que você está no mercado, você ainda está relevante. Então, para mim, essa é a vitória que eu busco. Ser relevante, independente, né? No VHS, no vinil, com MP3, no mercado digital, seja o que for, entendeu? Né? Que o mercado, com corona, sem corona, com o que seja, né? Com MP3 sem MP3, é isso. Pô, que massa. E cara, aí rolou essa parada, tal, o Angra deu super certo e tudo mais. Mas eu acredito assim, eu vejo que você é um cara puta talentoso, óbvio, né? Tipo, você é um cara top de talento. Mas eu acho que você acha que sua carreira dependeu mais do seu talento ou mais de você desenvolver essa mentalidade? E que você tá falando assim, mas é que eu fui estudar isso, estudar aquilo. Só que o que levou você a querer estudar essas coisas, que eu acho que é o grande problema da maioria das pessoas que não dá certo, não só em música, como em nada, né? Porque você vê lá, tem um caminho feito, você fala, pô, você tem esse caminho feito, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Eu aprendi, na verdade, muito isso com você. Então eu ia percebendo, eu falava, esse cara quis fazer esse negócio de música. Eu pensava isso, pô, ele gosta de heavy metal, eu gosto de heavy metal, o cara quis fazer e tal. E aí eu fui aplicar. Aí depois, quando eu parei de tentar tocar profissionalmente, porque eu já vi que eu não tinha talento pra isso e tal, aí eu comecei, mas eu continuei aplicando isso em outras coisas da minha vida. E, sei lá, então assim, a minha maior referência disso é você mesmo, assim, que eu comecei, né, pelo menos no começo, assim, como adolescente. E você, de onde vieram suas referências pra você ter esse mindset mais empreendedor, esse mindset mais de fazer as coisas acontecerem, assim? De onde você acha que é a origem disso na sua vida? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque assim, não é da minha casa, né? Minha mãe foi funcionária pública, meu pai também, depois trabalhou em grande indústria, na indústria farmacêutica, né, e tal. Então não tem empreendedor assim em volta de tio, tia, não tem isso aí. Foi tocar e querer ser o próprio, que eu falo, né? Ser o próprio mecenas do teu trabalho. Tipo, há muita vontade de fazer o que você gosta. Tipo, no meu caso, é tocar guitarra. Muita vontade de fazer isso. Eu acredito que foi por aí. E eu ter percebido, dar esse clique, principalmente por viajar para fora e ver alguns músicos como eles faziam, e dar essa clique e falar, não, eu preciso saber mais. Porque se eu não souber essas outras coisas, não vai rolar. Vou ter que voltar para minha faculdade de biologia, que eu fazia na USP, né? Vou ter que voltar. Você fazia 2 faculdades ao mesmo tempo? Eu fiz a biologia na USP e música na Unesp por um período muito curto, as duas juntas. Aí eu saí de música e continuei quase 2 anos na biologia na USP e depois... Que hoje em dia eu estaria no topo, né? Manjando de biologia hoje. Eu tá bombando. E obviamente no começo, eu comecei eu acho que foi uma coisa natural, cara. Eu não sei nem te falar, porque eu não tinha no meu radar esse negócio de mentor. Não tinha nada disso, seria um sonho que tivesse alguma coisa do gênero, né? O estilo de música que eu fazia não era... Eu não tinha como me espelhar no Paralamas do Sucesso, ou me espelhar no, sei lá que banda que tinha na época, Titãs e tal. Eu não tinha como me espelhar muito desses caras, porque era outro tipo de som. Então, assim... E outro tipo de mercado também, né? Eles iam tocar em rádio que você não ia tocar, iam em programa de TV que você não ia. Não dá pra você se espelhar nisso. Não tinha nada. Era assim,
quis fazer um treco que não tinha praticamente, entendeu? As bandas de heavy metal que tinham no Brasil não tocavam, era pequeno e tal, então não tinha referência, que é uma loucura. Bom, como Kiko, você se dedica num negócio que você nem sabe, que tipo, qualquer pessoa que você olha pro lado, os caras estão meio ferrados da vida, assim, não tem nada. Tipo, que você quer se meter nessa, entendeu? Tipo, por quê? E aí eu fui, porque eu queria, eu gostava. Então eu fui aprendendo. E eu lembro de ter lido alguns livros que eu gostava de... Nunca fui o cara de ficar lendo, né? Parece até, mas quando eu olho pra trás eu ficava lendo lá, Graciliano Ramos, ou sei lá, ficava lendo literatura brasileira que eu gostava. E eu fui ler alguns livros, isso um pouco depois, tá? Já com Angra acontecendo. Então eu ia ler o livro do Jack Welch, ou um livro de administração. Eu lembro muito bem quando comecei assim, que eu virando a própria mesa, tinha uns best-sellers que não era como hoje em dia tem, né? Todo mercado, você vai aos best-sellers numa livraria, é só negócio, empreendedorismo, tal, porque isso que é o sexy, né? Como eu tava falando hoje. Mas sim, ó, na época era Dr. Lair Ribeiro, talvez as coisas do Xenia Chic, talvez um pouco dessa época. Mas assim, eu lembro desse do Virando a Própria Mesa, que era uma coisa que tinha muito a ver comigo, assim, né? E eu acho que é um livro que até eu gostaria de reler, até porque foi um livro que legal. Foi importante pra mim, na época. Porque era justamente, sabe, seja quem você quer ser, né? Só que na época, falando isso há 30 anos atrás, não tava no radar. Era um negócio completamente fora do radar. Hoje em dia é básico, né? É o que todo mundo fala, porque realmente não faz sentido você não querer ser outra coisa. Pode ser, né? Exatamente. Não faz sentido. Há pelo menos 10 anos isso não faz sentido. Porque os nossos heróis, eu digo, os heróis mundiais, os caras ficam falando que saíram da faculdade, que nunca trabalharam para nenhuma empresa, sabe assim? Tipo, que é o Bill Gates, que é o Steve Jobs, que é o Zuckerberg, esses caras aí. Então... as referências aí das potências que tem hoje são essas, mas não é a referência que tinha lá nos anos 90, né? Era tipo assim, vira advogado ou médico e arruma um emprego. Exatamente. Os executivos bem formados, de fazer, continua estudando, vai fazer MBA, vai fazer não sei o que e tal, é isso. Pelo menos no meu radar é isso que ficava, entendeu? Então você não ser isso era uma loucura. Então, bom, esse livro aí eu sei que me ajudou. E eu li algumas coisas assim, não muito, né? Parece que eu tô... Mas eu ficava ligado e tentava aplicar isso. E era um jogo, né? Porque era um outro mercado. Você vai ler o negócio da GE e sim. Como que você vai aplicar numa banda de heavy metal do Brasil, né? Mas tinha várias coisas. Aí eu conversava com os managers. Eu sempre fui muito envolvido com o instrumento também, como eu gostava do lance virtuoso. As marcas de guitarra, pedal, cabo, amplificador, essas marcas dos produtos, né, que o músico usa, me procuravam. E aí eu conhecia os industriais brasileiros. Então assim, e eu gostava, e eles gostavam de conversar comigo também, eu sentia isso. Eles me chamavam, vem aqui, vamos conversar. E eu dava várias ideias. E eu via como que era. Então uns grandes industriais, tipo o Cabo Santo Ângelo, sei lá, o cara tem 300 funcionários, nem sei quantos funcionários o cara tem, mas sabe, industriais mesmo, assim, grandes empresas de corda, de cabo, ou os importadores, né, que era o grande lance no Brasil. Os caras ganharam muita grana lá nos anos 90, que abriu a importação, né, com o Fernando Collor. Então, era um grande lance ser um importador. E eu era amigo da galera, e eu conversava bastante. Eu aprendia muito com eles também, assim, mas era uma coisa meio empírica, né? E depois aconteceu uma parada meio... não sei se parecia, mas você teve um momento que você pivotou a sua carreira de novo, saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos. Você foi para o mercado americano, mercado internacional. Tipo assim, o Angra, por maior que fosse, tinha aquela limitação, né? Tinha uma banda brasileira e tal. Mesmo que chegou num nível mundial, você passou, né? Você pôde concorrer a uma coisa, tipo assim, concorrer e ganhar um Grammy, né? Internacional e tal. Que acho que é um sonho de qualquer músico no mundo. E como que você decidiu tomar essa decisão depois de já estar estabilizado? Que acho que essa é outra parada foda. Depois que você já está num certo patamar assim, a galera tende a se acomodar. Eu vejo que você assim, você já estava num patamar tipo muito mais alto do que todo mundo aqui e você foi buscar uma coisa ainda maior, assim. Queria que você contasse um pouco como é que foi isso. Tipo, foi meio loucura, assim, porque eu fui... Mas é inquietude isso aí. E eu acho que você tem que ter essa inquietude constante. Por que você vai achar que tá bom?
né? Então, foi isso. Eu tinha feito no Angra, a gente fez um monte de coisa, voltou, fez um monte de coisa, em termos de guitarra também, de conhecer o mercado brasileiro. Poderia ter ido para outros caminhos, poderia, né? Mas assim, na época eu falei, poxa, e eu viajei muito o mundo. Eu viajei muito o mundo, né, e ficar muito na Europa, Ásia e tal. Estados Unidos não era uma coisa nem que eu gostava tanto, que eu ia muito. Eu ia uma vez por ano para algum encontro lá, tal, não, Na NEM, né? Na NEM, tal, que é uma feira lá, tal, uma coisa grande em janeiro. Ficava lá um pouco, ficava aquela coisa do deslumbre do brasileiro nos Estados Unidos, pelo menos os pontos que são os turísticos lá, você fala que é legal, tal. E falava, pô, só que eu tinha muita experiência, falava, se eu vier aqui, tipo, tá fácil, entendeu? Assim, tá fácil no sentido, sou prepotente, mas assim, eu tinha uma experiência, eu já tinha viajado muito internacionalmente, né? Com Angra e fazendo palestras e tal, né? Pelo mundo, workshop e tal. Falei, dá pra vir para os Estados Unidos tranquilo e tá aqui, entendeu? E é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Falei, eu quero viver isso aí também. Onde que é a meca da música? Uma das mecas da música é lá. Eu falei, vou aqui, vou ver qual é que é. Vou passar um ano aqui, entendeu? Não era nada assim, super planejado nem nada. E não era nem, tipo, virando a mesa, né? Vou jogar tudo fora. Não, vou ficar um tempo aqui e tal. Só que eu quis ir certo. Então eu fiz o negócio do green card e tal. E aí, no meio tempo, eu casei e tive uma filha, né? Esse período, tipo... Um pequeno detalhe. Detalhe, né? Tipo, vai falar, isso é mudança de vida. Isso é mudança de vida. Tipo, você mudar cidade, tudo bem, mudar de país e tal, é imigrante e tal, mas mudar de vida você vira pai, né? E aí você ainda colocar isso no meio da conta, né? Mudar para outro país. Então foi bem difícil isso aí, mas era uma coisa que eu me propus, porque... Eu acho que mais essa inquieto. O que dá pra fazer aí? Tá? Vamos fazer, vamos ver. Entendeu? Agora eu tô na Finlândia, pô. Legal pra caramba aqui. Eu me sinto meio lugar do mundo, entendeu? Eu gosto de estar nos lugares, vou pra Itália, já conheço um monte de coisa, vou pra França, não quero parecer metido nem nada, mas é porque eu viajei muito, né? E acho demais isso aí, entendeu? Mas não sou aqueles caras, tipo, vou fazer um curso de nômade digital, não é isso, né? Mesmo porque eu comecei a fazer esse negócio de nômade antes de ser digital, né? Eu sou o nômade análogo, né? Analógico, Não, mas é isso, inquietação. Eu acho que vale isso aí. Vale inquietação de você crescer onde você está, no ramo que você está, ou inquietação de experimentar outras coisas, de conhecer outras coisas. Eu acho a graça da vida essa. E, puta, depois de ter ido tão longe, assim, em tudo que você fez, inclusive no digital, que a gente já vai falar... qual que é a sua próxima meta, assim, como artista? Ou como que é a sua visão, assim? Tem alguma coisa que você quer conquistar como artista que você ainda não conquistou? Bom, eu falei um pouco antes ali que estar relevante ao longo do tempo é uma vitória, né? Isso é uma vitória. E, como artista, eu acho que a gente vai levando, vai fazendo as coisas que estão com vontade. Uma coisa importante é você fazer o que você está com vontade. Você pode fazer, você se colocou num patamar que você está afim de fazer certas coisas, você faz. E pode experimentar, né? Como artista, né? Musicalmente e tal, né? É isso. E que as oportunidades venham de você poder tocar com alguma pessoa que você sempre foi fã, por exemplo, fazer alguma coisa, ou tocar em algum lugar diferente. Eu já toquei em vários... Depois de passar um tempo com o Megadeth, assim, eu toquei nos maiores lugares, assim. Infelizmente, o Dave Mustaine, né, o cantor do Megadeth, tava com câncer ano passado. A gente ia tocar no Rock in Rio. Pra mim ia ser um negócio... na noite com Iron Maiden, com Scorpions, tá, que eu comecei por causa dessas bandas, ia ser demais. Essa noite não teve, né? E tudo bem. Mas seria um negócio marcante. Mas tirando esse negócio, que eu toquei no Rock in Rio já com Angra, mas seria lá junto com Scorpions, tal, Iron Maiden e tal. Porque eu comecei a tocar guitarra por causa dessas bandas. E aí... mas é isso, é mais uma coisa, sonho de criança, né? De moleque. Mas já toquei no Madison Square Garden, já ganhei o Grammy lá, já toquei na Europa nos grandes shows, a gente fez uma turnê aí de casas gigantes e tal. Eu já meio que fiz essas coisas assim, entendeu? Claro que dá sempre pra ir mais, né? Mas assim, tem, sei lá, às vezes dá vontade de fazer outras coisas também, entendeu? A coisa da inquietude, de experimentar outras coisas. O próprio mercado digital foi isso, assim, de certa forma. Eu quero ver qual é que é isso aí. E aí você acaba entrando e querendo conhecer mais, aprender mais. Quando você vai ver, tá
Não tem fim, né? Tipo, só sei que nada sei, né? E constantemente, né? E é uma diversão, é tipo muito legal, cara, porque você vai aprendendo um monte de coisa e você fala, nossa, tudo que eu sabia não vale muito. Como é que você tá nessa parada do digital, assim? Como é que você cuida da sua carreira como infoprodutor hoje? Tem uma estrutura, você tem vários produtos, tem alguém que te ajuda com isso? Você mesmo que toca tudo como... você que gerencia toda a parada, a estratégia do seu negócio digital, como que você faz? Então, não, comecei com o negócio do Music Business. Quer dizer, eu não fiz nem o marketing digital do jeito que deveria ser, mas eu fui um pouco artista nessa. Eu falei, o que os caras precisam, né? E eu senti que era esse negócio do Music Business. Então comecei por aí. Eu poderia dar aula de guitarra, seria mais campeão aí, digamos assim, Mais né? óbvio, Na minha cabeça. assim, né? Isso é mais óbvio. Eu sempre dei aula de guitarra. A galera me conhece como guitarrista, ninguém me conhece como o cara que pode ensinar Music Business. Eu comecei a fazer material, né, nas social medias falando sobre isso. Como eu já estava 20 anos fazendo, então acho que a galera sentiu que eu sabia o que eu estava falando, né? Porque, né, e tinha o meu próprio case para falar sobre o assunto, né? Mas eu aprendi, já na primeira que eu fiz lá um webinar, isso aí em 2015, 2015. Fiz um webinário e foi como eu comecei a aprender que tudo que a gente passa na vida, que eu dei muita aula, você não tem tanto contato e você não tem uma amostragem muito grande. O digital te dá essa amostragem. Então, de repente, eu fiz um webinário lá para falar dos passos na carreira, não sei o quê. A primeira vez que eu fiz isso, e deu, sei lá, 1.000 pessoas, tantas pessoas, assim, né? Foi meio novidade. E eu senti que era um lance. Ah, não, na real, quando eu tive a ideia de fazer o Music Business, eu fiz um evento presencial, né? Postei uma ou duas coisinhas no Facebook lá, quanto que era? Cobrei R$1.500 e vou lá, fiz 2 turmas de 30, 40 pessoas, entendeu? Tipo assim, com 2 postagens, eu falei, nossa, os caras querem saber mesmo disso agora, porque até então, ninguém nunca me perguntava sobre esse assunto, né? Então eu senti que, eu viajei, fazia um monte de coisa, ninguém nunca perguntou, Kiko, mas só pergunta de escala, como que você fez a música, se um cara é mais legal, se outro não é mais legal, só fica nessa, né? Quando que você vai tocar no Acre, quando que você vai tocar não sei aonde, só vem essas perguntas, que também tem, até hoje. Mas nunca tinha essa de, tipo, como é que eu faço pra minha carreira? Você fez, como é que eu faço? E eu senti que aí tava 2015, galera tava com essa cabeça mais, preciso fazer eu mesmo, ninguém vai me escolher, preciso empreender na minha carreira. Então rolou, aí eu fui fazer então, vou fazer isso, botar isso em vídeo e vender no tal do marketing digital. Aí eu comecei a experimentar isso, mas eu fiz junto com a Neuari, que era uma empresa de marketing digital, e os caras fizeram toda a parada, eu não sabia nada, fazia ideia de nada. E aí teve muita bate-cabeça nesse sistema, porque esse negócio de copy, a copy do... era para eu te cobrar 10 mil, mas eu só vou te cobrar 1.000, sabe assim? Mas, tipo, não entrava na minha cabeça essas coisas. Foi muito difícil, assim. Eu vou resolver tua vida em uma semana, entendeu? Essa coisa de, tipo, vou resolver teu problema. Resolva o teu maior problema na tua vida em 5 dias sem esforço, né? Tipo, o clichê da coisa... E isso tudo valeria uns 100 mil reais. Mas como a gente é brother, eu vou te vender por 497. Exatamente. Olha, eu vou te dar isso aqui, ó, vale 5 mil. Tipo, quem falou que vale 5 mil? Lá, se você estudar nos Estados Unidos, vale 200 mil. Mas se você fizer isso, mas olha só, eu vou te fazer... Então, pra mim, que eu cresci vendo televisão, era muito o 1406, que era o cara que era o telemarca, o negócio de televisão lá, que a gente falava, sim, tipo, Ligue Já, que tinha. Pra mim era muito isso. Marketing digital né? Era, não é, né? Assim, e poucas pessoas... Aí eu comecei a olhar com o meu olhar e via, tipo, esse cara faz legal. Ele tá falando as coisas que devem ser faladas, mas de um jeito legal. E qual que é esse jeito? Então, tipo, pra mim era assim, como é que dá pra falar que, isso tudo... Porque realmente, eu tenho 20 anos de carreira, bati a cabeça pra caramba, assinei contrato errado, perdi grana, toquei, sabe? Tipo, passei por um monte de coisa. Eu vou vender isso por quanto? Então, dá sim pra você fazer a tal da alavancagem, dá sim, mas como é que você vai falar?
Entendeu? Quanto que vale isso? Pra mim não tem nem preço. Porque 20 anos tomando na cabeça pra chegar e falar pro cara... Vai por aqui. Só que vai por aqui, não vai por todos esses 100 caminhos que eu já fiz, vai por aqui. Quanto que vale isso? Vale muito. Mas assim... Então, eu entendo, mas eu bati muito cabeça nesse começo do marketing digital para entender como é que falar, e ainda eu acho que é uma constante evolução. Acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, é uma constante evolução. Como você fala o que tem que ser falado, não pode ser nunca copy-paste de carta de venda de um cara que conseguiu vender X milhões. Eu sei que a maioria das pessoas fazem isso, mas copy-paste não dá. Assim, porque ainda mais como músico, e a gente aprende... Quando você aprende a música, aprende a compor, aprende a tocar um solo de guitarra e não sei o quê, você vai pegando as coisas dos grandes, dos ícones, né? Você vai pegando as coisas dos ícones tal, da música, mas é um liquidificador e tem que sair do teu jeito, né? E como você faz isso? Esse é o grande lance de, até essa copy do cara da Empíricos lá, do Beto, legal, que é um cara que estuda as coisas lá dos anos 30, 40. O cara não fica estudando o cara da semana passada. O que passou pelo teste do tempo, né? Passou pelo teste do tempo, assim. Você quer aprender a compor? Quer aprender harmonia, não sei o quê? Você vai ouvir Beatles, Vai ouvir Beethoven. Vai estudar esses caras, né, meu? Vai estudar o Jimi Hendrix, sei lá. Então, o Van Halen. Vai estudar quem passou no teste do tempo, que venceu, que foi realmente abrangente. E aí você vai misturando isso. Você vai tentando achar isso com a sua própria voz, né? Aí você faz muito bem isso, e aí tem uma voz, aí tem uma cara, próprio Empíricos tem uma cara, e aí você pode gostar ou não, mas tem uma cara, que nem o cara do Gustavo Lima tem uma cara, tem um conceito musical lá, sei lá, o Eminem tem um conceito musical, eu não preciso fazer só porque ele vende milhões, eu tenho que fazer também, né? Então essas são umas coisas que eu tive que ir aprendendo. Eu tava falando do chat, né, que o chat lá, que na época eu chamava de chat, depois o webinário, sei lá, depois mudando o nome da mesma coisa, né, pra ficar novo, o velho e bom marketing, né, vende a mesma coisa, só muda a embalagem. Então, eu me deparei, quando eu fiz esse primeiro momento, que as pessoas queriam, que eu imaginava que as pessoas queriam também ir no palco grande, que queriam ir tocar, ganhar grana e tal, e eu descobri... E isso foi o marketing digital que me deu. Eu descobri que elas só queriam viver de música. Que elas queriam, ao invés de trabalhar no emprego delas, elas queriam ganhar igual. Se ela ganhasse R$2.000, ela queria ganhar R$2.000, mas tocando violão. Ela não queria ganhar R$100.000. Entendeu? Não queria ser um rockstar, necessariamente. Não queria ser um rockstar, não queria tocar no Rock in Rio. Claro que gostaria, mas a verdade mesmo era que, eu só quero... Não era o primeiro objetivo, né? Eu quero viver de música. Eu quero ter a vida que eu tenho hoje, só que tocando, fazendo música. Então, isso o marketing digital e saber perguntar foi um dos grandes aprendizados do marketing digital. Porque antes disso, você meio que falava o que você achava, que você lia nos livros e da tua cabeça e jogava. E como artista, você se coloca como um mensageiro. Mas na realidade, o marketing digital... E o mundo online, de uma forma geral, você é um mensageiro baseado no input geral, porque você tem uma amostragem muito grande e você vai fazer aquilo com a tua cara, com a tua história de vida também, né? E você vai misturar isso. E eu percebi, o cara só quer viver de música, então já mudou todo o caminho para você fazer a tua carta de venda, para você saber o que você vai falar, você vai gravar a tua CPL. Aí eu vou lembrando as histórias que tinham a ver com isso, que foi a minha dúvida de fazer biologia ou não. O problema da minha vida, que foi a minha maior dúvida na vida. Saio da USP ou não? Tô na USP, foi difícil de entrar. Minha mãe, pagou escola, sabe, Colégio Rio Branco, em São Paulo, sabe assim, pra entrar numa faculdade boa e eu vou lá e nem abandono. Pra ser músico de heavy metal, pelo amor de Deus. Então esse tipo de coisa funcionou muito bem. E não era uma mentira, uma coisa inventada. Era a minha história de vida. Só que era a história de vida que né, casava com a história de vida das pessoas que estavam ouvindo lá. Então, esse é o marketing digital. E sobre o que eu faço hoje, então, eu tenho uma pessoa que cuida do tráfego. Tem uma pessoa que me ajuda geral, assim, que é a Ana Laura. Geral, tem um designer,
Tem uma pessoa para o suporte, né? Zendesk lá, respondeu, tipo... E tem um guitarrista que me ajuda a responder, o Deco, me ajuda a responder as dúvidas lá, os grupos e tal, né? Tá presente. Tem o Felipe Fernandes, que manja muito bem, me ajuda também, sabe editar, é tipo meio coringa, né? Sabe editar também, fazer as coisas, ajuda em ideias e tal, né? Mas também solta uns e-mails, mas basicamente manja bastante de music business e de carreira, um cara muito conectado. Foi uma pessoa que estava presente lá naquela primeira turma presencial que eu contei aqui. Tem o designer que eu falei, eu tenho uma assinatura e tem uma pessoa que só cuida dessa assinatura, que é para fazer o upload dos vídeos e ajudar a editar esses vídeos. Tem uma pessoa que faz mais nuggeteiro, assim, né? Digamos assim, né? Faz uns vídeos ali, que eu uso um pouco. Eu entendo todo o negócio, mas eu acho que artisticamente eu acho feio pra caramba. Pode dar dinheiro, pode dar resultado, mas eu acho feio muito feio. E não vi ninguém fazer bonito. Porque é feio. Que é um vídeo com letreiro lá, é feio. Tipo, é feio, né? Então, tipo, mas beleza. Porque funciona, tal, é legal, mas é feio pra caramba, entendeu? Aí, às vezes, eu tenho um pouco dessa dicotomia, assim, de tipo, pô, os negócios são muito feios, né? Mas funciona, né? Tipo, aquela parada que assim, você não quer que o artista... Você nunca viu, você não imagina o Joe Satriani chegando e falar: "E aí, galera, isso aqui custa tanto" e tal, né? São mundos que não se conversam, né? Tem essa aí também, assim, tipo, os meus heróis eu nunca vi fazendo isso, entendeu? Obviamente você tem que mudar de herói, né? Você tem que ter... Teus heróis são outros, né? Vai ser sei lá, o Frank Kerr, né? Tipo, os caras assim, meu. Ryan Dice e tal. Não, mas esses caras são legais. Esses caras são legais. Ryan Dice, Brandon Burchard, isso aí fazem muito bem o negócio. Mas assim, meus heróis da música, tipo, nunca vi os caras fazendo isso. Olha, galera, só hoje, hein? Tipo o Bono Vox, né? Sei lá. Olha, galera, só hoje, ó, fazer um lançamento meteórico pra vocês aqui, que eu tô lançando um negócio aqui, ó. Vai ser, 50%, mas só hoje, hein, Só até até as 23 horas e 59 minutos. E eu vou mudar a tua vida. Quebra um pouco a magia, né? Não, é que não vi isso, entendeu? Não vivi isso, meus heróis não fazem isso. Os caras mudaram a vida de todo mundo. Sim. Entendeu? Venderam sem vender, aquela coisa, né? Mas por que você decidiu, assim, ter a sua própria equipe, a sua própria empresa, tipo, e ter agência, isso, em vez de você passar para uma agência e tal? Isso aí acabou acontecendo, não sei nem se é o ideal. Tô vivendo isso agora, não sei se é o ideal, entendeu? Porque eu tenho meus conflitos nisso, porque dá um trabalho, né? Dá trabalho, você tem que ficar, pensando em várias coisas. E eu ainda, no fundo, como eu já te falei, foi uma decisão lá no começo, tudo que eu fiz na vida, porque eu quero ser eu quero fazer o que eu quero ser, né? Tipo, e assim, mas eu tenho um lance do empreendedor, que eu falei lá da banda, de jogar esse lado do music business e tal. Então, é uma coisa que eu acho legal, e eu tô curtindo fazer. Mas eu sou mais novato nisso, né? Porque, assim, mesmo com a banda sendo essa coisa, empreendedores, querendo music business, a gente sempre teve um empresário, sempre teve algumas gravadoras, sabe? Tinham grupos em volta que faziam o negócio andar. Você fazer sozinho, eu digo, com essas pessoas trabalhando, mas meio que é o teu negócio, é diferente. Assim, eu toco numa banda que é o Megadeth, que tá nesse esquema no esquema antigo. E eu penso assim, os caras podiam fazer sozinho o negócio, mas eles estão lá na Universal, gravadora grande, estão na Live Nation, que é a maior empresa do music business mundial, para fazer o merchandising, para vender os shows, para vender o Ticketmaster. Aí tem um manager que tem um monte de banda grande do estilo. E aí, sabe assim, aí tá na Warner Chappell fazendo publishing. Quer dizer, os caras estão estruturados. E aí tem um business manager, tem um escritório gigantesco, sei lá, só cuidando da parte financeira, que é complicado internacionalmente, impostos, não sei o que e tal. Então, assim, eu tô nesse mundo que a galera trabalha com né, vários satélites, né, em termos de business, para a coisa andar,
para você poder acontecer no mundo inteiro, né? E que é o formato desses artistas grandes. Tô curtindo isso aí. Mas às vezes, tipo, eu não vejo a hora de poder pegar e tocar, né? Tipo assim, que é a minha meditação, entendeu? E aí às vezes eu fico nesse conflito, mas é um conflito pessoal, né? Mas eu me enxergo o tiozão que surfa. Eu não surfo, não sei, mas assim, o cara tipo vai estar com 70 anos lá, num pranchão fazendo, ele não pode deixar de ir na praia, sabe assim? Tipo, que eu conheço algumas pessoas que são assim, tem que estar, né? Então assim, e isso não pode morrer, senão acho que eu não vou ser a mesma pessoa. Kiko, teve alguma falha, assim, algum fracasso que aconteceu na sua carreira que te preparou para um sucesso posterior ainda maior? Fracasso? Meus fracassos são os altos e baixos, né? Tipo, eu acho que os maiores fracassos, putz, é uma pergunta difícil, hein? Nível pessoal. Eu acredito que talvez seja nível pessoal, né? Os fracassos de você não ter conseguido manter um relacionamento, algumas coisas assim, né? Eu acho assim, no próprio... Mas assim, eu não sei se é isso que você perguntou, tipo, o próprio Angra, né? Com o caso do André Matos, que faleceu ano passado. Assim, pra mim eu acho que são os fracassos de você não ter resolvido certas questões pessoais. Porque o que seria um fracasso? Um show que você perdeu uma grana? Ou seria um fracasso um contrato que você se ferrou? Tipo, eu acho que isso faz parte do negócio. Eu nem vejo, tipo, nem me lembro. Tipo, nem considero um fracasso. Desse nível de fracasso, de ter assinado um negócio, ou de ter feito um negócio para alguma coisa com alguém que o cara me deu balão e não pagou, sei lá, tipo, esse tipo de fracasso. Eu não tive nenhum fracasso gritante em termos de negócio que me fez, tipo, ficar sem chão totalmente e ficar sem ter o que comer ou sem ter onde morar, alguma coisa assim. Nunca fiz, nunca joguei nesse nível de risco, de ficar devendo para nunca, eu sempre fui muito consciente das coisas que eu fiz e, sempre muito tranquilo financeiramente de tudo que eu construí e tranquilo, tipo, papo de open doors aí e tal, tipo, para mim eu posso ficar anos sem trabalhar, sei lá, não posso parar de trabalhar, não tem problema, mesmo porque a consciência de, tipo, sabe assim, vida frugal, né? Tipo, consciência de viver normal, independente das coisas que aconteçam, entendeu? Hoje em dia, obviamente, tem uma responsabilidade, porque eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos vivendo em euro, pô. Então, assim, né? Minha mulher não trabalha, quer dizer, ajuda a cuidar, não trabalha, tá? Então, assim, sou eu, né? Responsa eu. E mais todas as pessoas que eu tenho essa responsa também, de trabalhando comigo, de pagar a galera, né? Toda. Então, assim, não vejo não consigo pensar em nenhum fracasso além dos fracassos mais desse âmbito, né? Mas quando, do tipo assim, sei lá, quando o Angra acabou a primeira vez, né, que vocês... Esse é o caso, por isso que eu lembrei desse. A banda quebrou. Tipo, você tem uma empresa que você treta com sócios, né? Trazendo aqui para esse mundo. Você treta com sócios e, pô, cara, não sei o que, também vai, então vai pra lá, não sei o que, né? Aí tá, não quero saber, fica com isso aí e tal, né? Ou que seja um divórcio, né? Sei lá. Aí, pô, começa de novo. E faz, página em branco faz melhor. Tipo, né? No Angra foi meio que isso. A gente voltou e fez, ficou até maior, ou sei lá, entendeu? É isso, entendeu? Até acabar de novo, porque você acaba tendo a tendência de cair nos mesmos erros, ou não conseguiu, ou foi para outra dinâmica e tal, né? Por isso que é o lance do jogo, o jogo você tá presente, cara. Imagina, a gente vai falar de algumas bandas tipo U2, ou Rolling Stones, por mais que tenha mudado formação, mas tem ali um núcleo ali de 3 carinhas que estão, 40, 50 anos, 60, sei lá quantos, 50 anos juntos. Se os caras se aguentam ou não se aguentam, já não sei, né? Mas os caras estão juntos lá, tem uma força maior que a entidade que eles estão, que é o Rolling Stones, que tem uma força maior, que faz os caras ficarem, que é o imã ali da parada toda. Então, assim, para quem tem a sua empresa e tem o seu sócio, tem que ficar muito atento a isso, porque, ou no caso, um casamento, né? Tem que estar muito atento a isso para manter as coisas, né? Para a coisa prosperar é com o tempo, né? E o que adianta você prosperar um ano
faturar, ganhar, sei lá o que, o prêmio lá, subir no palco, que ganhou a plaquinha do sei das quantas, e você, tipo, 2 anos depois não tem mais. Acabou, você tretou com o cara, odeia a pessoa. Tipo, pra mim não faz sentido, assim, entendeu? E passei por isso. Passei por isso. Então, assim, no longo prazo, é assim que eu levo, busco levar a vida, entendeu? E você falou de alguns livros aí, do tipo Virando na Mesa, mas tem algum livro que você costuma dar mais de presente, assim, que você considera que mudou sua vida de um jeito bem significativo? Não, então, de repente, esse Virando a Própria Mesa pode ser um livro, mas serve muito tempo atrás, né? Livros importantes, meu, de negócio, né? Tipo, de negócio, assim. Não necessariamente, pode ser de vida também, pode ser de coisa pessoal, pode ser um romance, não sei. Tá? Esses livros que estão na moda. Qual que é o cara do. Pô, o cara me deu. Puta, eu não sei nem o nome em português. Não, o Sapiens do. Essa trilogia como é o nome do cara? Harari, né? Fantástico. Então, pra mim é porque é uma cultura geral, assim. Em termos de negócio, putz, esses. Eu tava lendo agora, por exemplo, porque é uma coisa que é importante pra mim. Vou até pegar aqui. Eu tava lendo um livro de impostos nos Estados Unidos. Lendo não, tô ouvindo, né? Chato pra caramba, mas tava, porque eu preciso. Então, assim, tava lendo lá, tipo, mas bem copywriter, né? Tax free, advisor, não sei o que, fique, se livre de não sei o que e tal. Aqueles papos, né? Mas até aqui, ó, tá aqui o cara falando. Tô até olhando aqui pra ver. Então, Sapiens. Vi um livro que é bem legal aqui, Never Split the Difference. Legal. Claro que eu sei que você gosta do Ryan Holiday, esses caras aí, best-sellers atuais, é muito legal também. Porque é o tipo... É o que a gente falou do liquidificador. O cara pega... Não tem como você não ir num clássico, dar uma resumida, botar numa linguagem de hoje e faz um capítulo. Vai num outro clássico de outro período, de outro país, de outra época, bumba, põe ali. E faz uma compilação... Ele faz essa parada no estoicismo, né? Pega as coisas do Marco Aurélio, do Sêneca. Aí pega uns exemplos atuais, vai num formato que é atual, da 2020, que ninguém tem tempo, né? Então, assim, vídeo de YouTube de 10 minutos, não dá pro cara fazer um vídeo. Então, o cara faz assim, capítulo que o cara consegue ler em 10 minutos, em 12 minutos, e ele usa as técnicas de um livro atual. Então, aí fica gostoso de ler, porque, né, você consegue terminar um capítulo fácil antes que venha uma próxima mensagem no teu WhatsApp, alguma coisa assim, né? Tipo, ou você dá aquela lidinha ali no caminho de alguma coisa, na espera do avião ali no aeroporto, e você vai ler um capítulo, você não vai ler o livro inteiro, né? Então, e aí você fica com vontade, aí já com os cliffhangers normais ali, pra você ficar com vontade de ler o próximo. Então o cara pega conceitos clássicos, então esses caras, alguns são legais, outros são chatos. Eu acho que em termos de literatura ou artisticamente, algum desses livros aí, meu, você lê o livro, você lê o título e lê o nome dos capítulos, você já entendeu. Tipo, passa pro próximo, né? Porque é meio que autoexplicativo, aí vai ter um monte de historinha, vai ficar falando a mesma coisa. Eu acho meio chato isso aí. Porque assim, o cara tem um conceito, né? Assim, eu digo de uma forma geral, esses livros de business. Então você quer ler um monte de livro de negócio, tenta entender o conceito, sei lá, do 10 mil horas. Eu prefiro o livro do cara, eu não sei o nome dos caras, porque eu sou péssimo de nome, que o nome do livro é Peak. Malcolm Gladwell. Mas o livro da onde ele tirou a ideia chama-se Peak. Tá? Então, esse sueco foi realmente fazer um estudo nos músicos que estudam 10 mil horas, e ele chegou nessa conclusão, mais ou menos, de músico erudito. Do cara que fica tocando lá violino, pô, pra não errar uma nota. Entendeu? Porque se o cara do violino erra uma nota, ele tá fora. É o cara que corre, é o cara dos 100 metros rasos. Perdeu um milissegundo, você não entrou. O Michael Phelps, né? Tipo assim... Então ele foi estudar esses caras, né? A alta performance da alta performance. E aí o Gladwell, que é nessa pegada aí do Ryan Holiday e tal, que com todo respeito, né? Ele pega um conceito e bota o Beatles no negócio, porque... bota o Beatles, né? Como exemplo, porque vai pegar o violinista que você nunca ouviu falar, tipo, não vende. Aí ele dá uma... Bom, como que seria os Beatles?
Os Beatles também ficaram lá em Hamburgo, tá? Ele tenta achar o negócio, acha, pô, beleza, 10 mil horas. Mas não é, os Beatles não é diferente, né? Não tem nada a ver, na real, né? Não tem nada a ver, mas é como exemplo, assim. Então esses livros, às vezes eu dou uma olhada, tal, a galera fala que é bom, não sei o quê, mas eu acho meio dá pra dar uma folhada, assim. Mas do Ryan Holiday é legal. Tem uns caras que são legais, mas assim, basicamente você pode ler um pouquinho e passar pro próximo, se você quiser aprender ali. Ou assiste um vídeo no YouTube que o cara resume, assim. Porque não tem beleza, né? Literária. Esse que é o negócio. Não tem beleza literária. Não dá pra você ler. É diferente você ler um livro, um romance de alguém. Né? Vai ler O Entendeu? Velho e o Mar, esses livros, né? Aí não tem beleza literária nenhuma. Não tem, tipo, ainda mais se você for ler uma tradução no Brasil. Esses livros aí, a maioria eu li em inglês, né? Mas vai ler uma coisa traduzida em português, não sei nem como é que vai ser, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa mesclar isso, sabe? Assim, ler alguma coisa mais bonita tal. Inclusive para quem escreve copy e tal, para ter algum estilo. Porque, para entender estilo, né? Para entender flow, para entender cadência de escrita, para entender estilo, basicamente, né? Conceito, estética, de como você vai escrever. Porque aí você tenta pegar a copy da galera que faz legal e tenta colocar dentro do estilo que você gosta. E do teu público, né? De quem é você, porque teoricamente você é o reflexo do público que você quer atingir, né? Caso você seja o expert da parada, né? Agora, se você for só um copywriter, aí mais ainda, né? Você tem que olhar o público, o expert e conseguir, né? Ser o ghostwriter daquele cara. Putz, aí você tem que manjar muito bem ainda. Falar com a voz do outro, né, meu? Ser tipo... Ser um Fernando Pessoa, Mais difícil ainda. Fernando Pessoa. O cara, tipo, consegue ter, né, tipo, falar com outras... Com domínio, né? Então, com outra voz, né? Aí é mais ainda, é um cara especializado nisso, né? Teve algum hábito que você adotou na sua vida nos últimos anos que mudou drasticamente a sua qualidade de vida? Buscar não me estressar. Tipo, nas coisas, entendeu? Escolher as batalhas, né? Que se chama, né? Escolher as batalhas, assim, por causa da transformação de ser pai. Foi uma grande transformação. Mas há 3 anos atrás eu fui pai de gêmeos. Isso é uma loucura. E ainda querer, tipo, fazer... eu sou um cara que toco guitarra de uma forma virtuosa, quer dizer, exige que eu treine para tocar o que eu toco. Não dá para não tocar. Não dá para não saber. Tanto que um dos produtos que eu fiz era, tipo, como treinar em pouco tempo. Porque realmente é o que eu tenho que fazer. Como otimizar o tempo. E sempre foi uma coisa que eu gostei, de como otimizar o tempo. Mas eu tive que mentalmente me preparar, assim, né? Então, eu peguei alguns... Até eu lembro quando eles nasceram, até eu sei que você gosta muito do Tim Ferriss. Aquele Tribe of Mentors foi um livro que eu li coincidentemente, mas foi muito bom pra mim. Foi um bom livro, esse aí que eu lembrei agora. Porque foi quando... Tava ali, tipo, os primeiros dias, as primeiras semanas de gêmeos chorando constantemente na Finlândia e lá fora a menos 18 graus. Entendeu? Então, tipo, trancado no apartamento com um bebê chorando, uma filha de 5 e os 2 bebês ali. Então, assim, tudo pra você ficar louco. Tudo pra você... Conta aí qual foi o hábito pra você não se estressar. Eu comecei a tentar meditar, mas eu não consegui botar esse hábito, tá? Então, nesse período eu fiz... E o melhor hábito que eu nunca tinha feito na vida, que foi começar a correr. Esse foi um negócio que foi muito bom pra mim. E aí eu tive uns altos e baixos, aí dei umas paradas, volto, não fiquei esse corredor e tal. Mas não é correr pra caramba e tal. Correr meia hora, 40 minutos. Não é tipo maratona. Tipo 40 minutos, 5 quilômetros, 8 quilômetros. Eu já corri mais, já corri 15, até fiz 20, assim, mas tipo não. Mais da constância mesmo, eu abrir a cabeça, ouvir alguma coisa. Eu não ouço muita música, entendeu? É mais o pensamento mesmo. Eu tentei meditar nessa época, fiz bastante lá com o aplicativo. Depois começou a me encher o cara ficar falando o tempo inteiro, enquanto tá, tipo, né? Então, não... banho gelado foi uma coisa que eu experimentei também. Mas é uma coisa que já tinha... Isso tinha do meu pai. Ele sempre falou.
Ele sempre fez em casa. Banho gelado, não tomar pouco açúcar, não comer fritura, essas coisas. É uma coisa que já veio de casa do meu pai. E eu comecei a, tipo, copiar um pouco, não o que o Tim Ferriss falou, nem nada, ou sei lá quem falou, mas o que o meu pai fez, porque ele tá com 80 anos e tá bem pra caramba. E pra mim é longevidade, saúde, cabeça no lugar e tá aqui vivo, inteiro, fazendo o que eu quero fazer até os 100 anos de idade com os meus filhos e ver eles crescerem, cara. Isso que eu quero. E eu sei que pra ter isso, tem que acertar na cópia aqui e ali pra vender o negócio aqui, tem que fazer... Eu sei que precisa disso, mas num equilíbrio que eu não vou pirar porque eu não fiz o, sei lá quantos em 7, em 8, em 9, em 10, em 1 hora. Não me interessa. Interessa, seria legal, mas assim, tipo, no equilíbrio que eu consiga estar também, acordar. Hoje eu fiquei a manhã inteira lá com os meus filhos, andando no prédio ali de bicicleta, tal, não sei o quê. Então, é esse equilíbrio aí, porque é isso aí que eu, na minha crença, é o que vai dar longevidade, na minha cabeça. O banho gelado conta, então, assim, pra mim tô nessa aí há muitos anos. Alimentação também. Eu fiquei vegan por um período, mas aí, tipo, fiz exame de sangue, a mulher falou, o que você tá fazendo, a doutora lá, você tá louco? Aí eu não tava me sentindo muito bem, não. Então eu voltei, mas eu não como carne já há uns 5 anos. Não como carne nenhuma, mas eu voltei a comer um pouquinho de ovo e queijo e tal. Mas eu fiquei vegan quase 1 ano, assim. Não aqueles, né, xiita, né, mas, tipo... que eu comia pão de queijo quando eu ia no Brasil, então eu quebrava. Porque, pô, certas coisas, né? Pão de queijo, quando eu ia pro Brasil com um cafezinho ali no aeroporto, não dava. Tipo, não consegui. Mas, ó, alimentação, correr. Eu sempre fui pra academia, mais ou menos. Nunca fui maromba, mas já tive meus períodos. Mas academia, pra mim, faz muita falta. Eu tô sentindo falta no corona aqui, de ir na academia. Mas correr foi uma coisa importante. Então, eu acredito que achar algum exercício físico, assim, que te coloca... em outro estado mental fundamental. E pra mim eu não digo a música, eu tenho o violão como a minha meditação. E o violão não tocando, se eu tocar guitarra de forma profissional, eu posso me estressar, porque eu me cobro. O violão, ou melhor ainda, o piano, pra mim é o melhor, a minha melhor meditação. Obviamente, assim, tipo... E isso aí vem de neurolinguista, tá? Estude um instrumento musical 1 hora por dia, é a melhor coisa que você faz pro seu cérebro. Anotem aí, todo mundo tá vendo, pode anotar. Não vou vender nenhum curso nem nada, tá? Fica tranquilo. Não tem link, porque eu não tenho curso para iniciante do zero. Então, se você não toca nenhum instrumento, escolhe um que você sempre se encanta mais e treine. Porque é melhor que esporte, obviamente, porque correr você só corre, né? E é melhor que para evitar Alzheimer, para evitar, sabe, longevidade mental, né, clareza mental, instrumento. E você pode ver que vários caras aí, o cara lá do Launch Formula lá, toca guitarra, pô, o cara lá... O Jeff Walker? Jeff Walker toca guitarra, pô, o Steve Jobs toca guitarra. Tem uma galera. Eu comprei um pianinho aí, vamos ver se eu fico bom. Eu acho assim, o instrumento acústico é muito meditativo, porque a vibração que sai do corpo do negócio. Assim, sai do corpo do instrumento. Então, um piano de verdade, você comprou um teclado, beleza, vai. Mas é melhor que nada. Mas um piano é um negócio orgânico. Mas assim, Flávio Augusto toca pra caramba violão. Ele toca pra caramba, toca muito bem. E eu posso começar a falar de outros aqui que tocam um instrumento, não profissionalmente. E assim, você vai, desestressa, é raciocínio, é matemática, é visual, é mecânico, é físico, né? É habilidade motora com as mãos, mas é raciocínio lógico, você tem a parte auditiva, e você tem o sistema límbico, emoção, cara. Lembrança, você ouve uma música, lembra da tua infância, uma melodia que te faz chorar. Você mexe com tudo do teu cérebro, todas as partes. Então vai lá, começa a aprender um instrumento, não para você ser um profissional, não para você ser um grande instrumentista, para você 1 hora por dia exercitar seu cérebro.
Só isso que eu digo. Show. Um dos melhores conselhos que esse podcast já recebeu. Diga-se de passagem. E não é porque eu sou músico, porque na realidade é a linguística fala isso. Outra coisa para evitar Alzheimer seria você ler um romance, não ficar lendo esses livros de negócio, né? Porque isso aí te deixa estressado. Você fala, pô, preciso fazer isso, aquilo, outro, não sei o que, tal, né? Quando que eu vou escrever o meu livro? Isso te estressa. É um romance que faz teu cérebro viajar para sair da tua realidade. É como que é a meditação, respiração, tal, né? Mas novas sinapses neurais, isso aí que estão falando, exatamente, cara. E a música, ela vai englobar tudo. Então, pode dar uma procurada em neurolinguística, em neurociência, né? De uma forma geral, que vai falar de aprender o instrumento. O que me fez mais dar certo nesse negócio de empreender foi que eu tinha tocado guitarra antes e, em segundo lugar, fazer terapia. Mas se eu não tivesse tocado... Ó, o Leandro Aguiari, que é outro cara top do mercado, toca guitarra super bem. E a gente vai achando aí, vai achando... plasticidade, elasticidade do cérebro, exatamente. Se você pudesse colocar uma frase no outdoor que fosse ser visto por todo mundo no mundo, assim, tipo, todo mundo abriu a janela, vai ver a frase que você escolheu no outdoor. Que frase que seria? Eu vou te falar daquele... Pode aumentar aqui o negócio? Já tá longo pra caramba. Não, aquele livro, Tribe of Mentors, qual que é... Você lembra... Bom, você deve saber de cor e salteado esse livro. Mas da galera que tem lá, qual que é uma coisa que chamou a atenção pra você? Pra mim, o que mais chamou a atenção foi aquela... A Deb Millman, que é uma... Ela tem aquele podcast que chama Design Matters. Ela fala... Bom, ela fala isso, que nessa pergunta do que você colocaria no outdoor, ela fala que estar ocupado é uma decisão. Porque você sempre fala assim, eu tô fazendo porque eu tô sem... Porque todo mundo fala que não tem tempo, né? Aí a mulher fala, você tá escolhendo ou fazer sexo, ou ver Game of Thrones, ou ficar scrollando no Instagram, ou ficar mexendo com o seu gato. Mas não é que você não tem tempo, você tá escolhendo não fazer alguma coisa. E também ela falou que o melhor investimento que ela fez na vida foi fazer terapia. Também achei bom. Né? Eu fiz pouquinho, cara. Fiz um pouquinho, é uma coisa que eu tive que fazer, mas eu fiz umas 4 sessões de terapia. Mas, beleza. Mas por que, sei lá, como é que vai falar isso, nada a ver? Não, eu ia falar do... Pra mim, o livro tem um monte de sacadas geniais lá, né? Desde do cara pulando do banho de gelo lá. Tem o lance da sauna, né? Que os caras falam... que é uma coisa da Finlândia aqui, que é o básico, né? Aliás, sauna é uma palavra finlandesa aí para cultura geral da galera aí, né? Basicamente, quando você compra eu não compro, né? Porque eu não como, mas meus filhos, alguma coisa defumada, é o sauna, né? Porque é defumado, né? Então, tipo, presunto defumado vai ser... sei lá como é presunto em finlandês já, mas tudo bem. Mas aquele livro lá... O que eu achei mais legal, porque ele foi contra tudo que foi falado. Porque todo mundo fala meio parecido. Eu medito, faço sauna, eu pulo na banheira de gelo, tomo banho gelado e tal. Fica tudo naquela, né? Aí chega lá o Paulo Coelho e fala tudo ao contrário, certo? Não sei se você lembra. Porque todo mundo, acordo cedo, eu faço isso, acordo 5 da manhã e faço aquilo. Aí ele, eu acordo a hora que eu quiser... Fico procrastinando o dia inteiro e fico lendo notícias, tomando meu café, não faço nada. Artista pra caramba, assim, né? Mas aí tem vários pontos muito legais lá que eu acho que vale a pena quem gosta desse livro dar uma olhada. Ele fica enrolando. Quando ele senta, ele tem uma capacidade que aí vai estar o segredo do negócio. De entrar no flow, provavelmente em todo momento que ele entra na escrita... E ele não consegue parar. Então, e esse é o grande lance do artista. E é o grande lance do que, seja qual for o empresário. É que o empresário, o cara que tem lá, chegar no escritório 8 da manhã, e aí tá todo mundo lá, o cara já... né? O artista que ele tem que escrever um livro e o deadline dele tá daqui a 6 meses para aquele livro, e depois vai ter outro, ninguém tá controlando a hora dele, né? Então, assim, ele só tem que produzir no dia. E não interessa que horas, não tem um banho gelado, não tem nada disso. Ele tem que ter a capacidade, de quando ele entrar no negócio, ele entrar muito fundo e não sair, e ele conseguir entrar naquela... Provavelmente ele não liga a internet, provavelmente ele não tem nenhum telefone do lado dele, provavelmente ele não tem nada disso, ele deve estar ali no computador e,
no velho estilo de escrever sem fim, que ele falou que não consegue depois dormir direito, porque ele fica ali e tal. Que aí ele deve ir até altas horas e no outro dia ele acorda a hora que ele quiser. Porque o cara tá com a sensação tão boa que ele fez o que era para ter sido feito e ele chegou naquela viagem, entendeu? Então eu achei isso muito legal, porque não só por isso, mas porque ele foi contrário a todo mundo, né? Basicamente, e é um cara de sucesso, né? Basicamente, quer dizer, mostrando assim, não existe regra, né? É um cara de muito sucesso, goste ou não goste do estilo dele, mas isso não interessa. É o nosso maior escritor aí, digamos assim, né? Eu imagino, em termos de venda, em termos de livros, em termos de respeito mundial, em termos de reconhecimento e tudo mais. E eu achei demais. Então, nesse livro aí, eu acho que vale até a pena dar uma revisitada aí para muitas vezes a gente não se cobrar. Cara, e falando disso, antes de falar pra lá do outdoor, tem algumas vezes que você se sente, tipo assim, overwhelmed, meio tipo, sobrecarregado ou desfocado? E quando você se sente assim, como você faz para voltar no trilho? Exatamente. Isso é uma coisa, claro, imagino que todo mundo aqui, quem não tá nessa, quem não se sente assim, bom, quem não tá aqui, né? Tipo, que faz meio parte do jogo, né? Não tá em 2020, né? Tipo, ou o cara já desistiu, né? Então, assim, mas eu aprendi muito na Finlândia. Aprendi muito na Finlândia, cara. É uma sociedade que preza esse equilíbrio. Assim, aprendi muito. E dava para fazer uma hora aqui só falando disso. Porque, assim, qual que é a hora do rush aqui? Se é que tem uma hora do rush de carro, de trânsito, 4:30 da tarde. Por que isso? Porque todas as empresas liberam seu trabalhador às 4:30 da tarde. Porque 4:30 da tarde é a hora que começa a sair soltar os filhos das escolas. Então, assim, a empresa sabe que é importante que o pai vá buscar a criança na escola, né? O filho na escola, entendeu? E é 4:30, de 4:30 às 5. Então, assim, e acabou. E aí, às 5 da tarde, se você vai num parquinho, porque aqui é tudo na rua, né? Não tem essa de, tipo, condomínio fechado, atrás das grades. Isso aí é só a música do Rapa. É, tipo, aberto. Liberdade, depois que a liberdade, né? Depois da água e comida e um shelter, né? No Triângulo de Maslow, vocês que gostam, né? Depois disso, é liberdade. Quando você tira a liberdade do ser humano, você está tirando as coisas essenciais da vida. E a gente está vivendo isso com corona, e como é estranho. Você está tirando a liberdade. Então, você morar no Brasil, onde você não tem essa liberdade, você achar bonito que você está entre as grades do teu condomínio, isso aí você está sem liberdade. Você pode ganhar quando você quiser, não interessa, te tiraram isso. Então, aqui na Finlândia não tem isso, né? Não tem grade, não tem porteiro, não tem nada. Você entra no hospital, você vai direto na sala do médico. Não tem crachá, não tem nada disso. Não tem nada disso, né? Assim, recebe um e-mail a tal hora na sala tal. Você entra lá no negócio e vai na sala. E o equilíbrio da vida, tipo, você não passar dos seus limites, que é o contrário dos Estados Unidos, que é o que a gente que a gente toma como... Eu morei nos Estados Unidos lá, desde 2012, né? E é uma loucura aquilo. Então, não tem licença maternidade, não tem férias de 15 dias. Eu conheci a galera que trabalha na Warner, na Disney, não sei quando, Netflix, não sei o quê. Loucura, meu. É loucura em termos de equilíbrio de vida. Um cara tem 20 anos, 30 anos, quer vencer, tudo beleza. Eu sempre fui workaholic. Não estou falando de um lado... Mas aqui se aprende que é... Não é romântico. Não é romântico, porque assim, eu falo assim, pela a cultura nórdica. Aliás, tem um livro que eu quero ler que é um nome meio assim, cultura nórdica e tal, né? Sei lá. Que meio que explica isso. Porque eu falo pela minha filha, tem segunda série. Ela estava nos Estados Unidos e veio no meio do ano para cá, né? Está estudando. Então, assim, eles estão mais adiantados com muito menos horas que a educação finlandesa. Eles estão mais adiantados com muito menos horas de academics, né? De coisas acadêmicas na sala de aula. Muito menos horas.
Nos Estados Unidos, que a gente estava num bairro bom, com uma escola muito boa, não tinha aula de ginástica lá, não sei o quê, era só dentro da sala, um monte de academics, não sei o quê, matemática e tal. Ela veio para cá, tá no nível bem mais baixo, vai ter que correr atrás, né? Escola pública, tô falando, tá? Não tá ninguém pagando aqui. Escola pública. E tá mais adiantado e tem menos horas de academics. Porque é mais relax, é mais tranquilo. E só assim você aprende. E tudo dê tempo ao tempo, entendeu? E você vai conseguir, tipo, o negócio a longo prazo. É outro papo, né? Tipo, outro papo. Mas tem o lance da sauna, tem o lance, né, de você, da família do pai, tá sempre com o filho. Então, por exemplo, eu tô em turnê, volto, vou levar minha filha da escola, a professora vem. Por que você tá deixando ela aqui? Vai sair com a tua filha. É tipo a consciência geral, assim, né? Em outros lugares, não. Tem que preencher, que faltou, vai ter né, a absence, não sei o que e tal. Então, peraí, se você estava em tour e você está trazendo a tua filha na escola, vai sair com ela. Tipo, na hora. A professora já vem direto. Porque ela sabe quem é você, o que você faz, o que tua filha faz e tal. E é isso. Né? Então, são vários detalhes. Mas é o equilíbrio que faz você, inclusive, ser mais produtivo. Né? E aí você se livra desses overwhelmed, não sei o que, entendeu? E você vai ver a população, no geral, comparada com a americana, e até com a brasileira talvez, em termos de obesidade, em termos de várias outras coisas, tá? No geral, assim, na rua. Você vê que para mim é um grande reflexo. Porque quando eu tô estressado, eu como. Tipo, para mim é o primeiro sinal. Pô, Kiko, peraí, tá alguma coisa, você tá comendo toda hora. Tô estressado, né? Então, é isso. Aí já manda aquele dia de jejum para ver se desestressa, né? Mas beleza. E a frase? Pensou naquela frase? Pô, a frase, meu, cara, você me pegou, hein? Cara, a frase putz, tem que pensar nisso aí, né? Pra mim, eu iria nessa onda da frase eu não sei qual que é a frase, mas, né, tipo, vencer é você... alguma coisa tipo, vencer é você perdurar. Não sei se é pro outdoor, né, que tá muito filosófico, mas... pro outdoor é tipo... Encontre sua felicidade, né? Pro outdoor tem que ser uma coisa mais chique, né, meu? Tipo, seja quem você quer ser, meu. Porque, assim... que eu acredito que eu seja esse exemplo. Porque, meu, quem vai querer tocar guitarra, heavy metal, inglês no Brasil? Todo mundo, os caras, tudo... Meu, quem tava fazendo isso não tinha um exemplo de cara bem sucedido nisso. Tinha um, né? Hoje em dia todo mundo, o cara ganhou tanta grana, eu vou fazer isso também e tal, né? Então, E eu fui nessa e continuo nessa. Continuo nessa, porque eu acho que é onde eu me encontro, né? Então, acredito que seja por aí, né? Pô, Kiko, muito obrigado, velho. Eu sou super seu fã, assim, até hoje. Obrigado, Will. Eu sou aqui o Angra quase todo dia aqui. Toquei as músicas que eu ouvia e o seu exemplo de vida foi muito importante para mim, assim. Queria te agradecer também por causa disso, porque acho que muito do que... pelo meu background e tal, o que eu conquistei na vida foi por ter tido essa oportunidade de conviver com pessoas aí como você. Pô, obrigado. E eu, a mesma coisa, que eu sigo teus stories aí, você fala bonito. Você fala bonito. De verdade, fala bonito. Não, escreve umas coisas muito boas também, que faz a gente refletir sempre, né? Porque esses aprendizados são constantes, né? E às vezes até coisa que você já viveu, que já leu em algum momento da vida, mas você fala, nossa, era isso aqui, pô, tinha esquecido desse caminho, ou tinha, né, reviver esses pensamentos que você divide, ou que seja o próprio do Tim Ferriss, do Ryan Holiday, essas coisas que na realidade já estão aí, né, há mais de 2000 anos pra gente, né? Esses conhecimentos já estão aí, né? Já estão aí. É incrível como a gente muitas vezes nomeia um novo guru, o guru da semana passada, mas na realidade já está aí, né? Inclusive está na Bíblia. Então, ali, só seguir ali. Mas é bom também ouvir com uma nova linguagem, né? Uma coisa do que a gente falou do marketing, uma nova embalagem. Porque em música é a mesma coisa, né? Os acordes, as melodias são as mesmas, né? Quanto mais velho você fica, mais você percebe isso. Claro que vocês são todos muito novos, né?
Mas daqui uns 10, 20 anos vai falar, pô, os caras estão falando que eu já ouvia isso quando eu tinha 20 anos de idade. Eu já tô com 35, já sou um jovem senhor também. É que você tem carinha de 21, né? Você teve essa sorte. Vegan. Ah, é, né? Pô, é o segredo, é o segredo. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Abração. Tchau, tchau. Valeu todo mundo aí. Grande abraço. Tchau, tchau.